Pois bem, o Michel Schellenberger soltou esta bomba. Vamos dar uma olhada nela aqui agora. O relatório é muito grande, está nessa coluna aqui, que é acessível publicamente, foi escrito pelo David Agape e pelo Eli Vieira, então tem muita informação aqui, mas a gente vai dar uma olhada nos principais pontos, né? O principal ponto dessa história é que, de novo, o mesmo modus operandi que o Alexandre de Moraes usou na Vaza Toga para censurar pessoas, né? Então lembra como é que foi a Vaza Toga, né? Aquele conjunto de mensagens que vazou do celular do Eduardo Tagliaferro e que foi publicado pelo Glenn Greenwald, né, na Folha de São Paulo, em que mostrava como é que foi o processo de censura do Alexandre de Moraes contra a direita aqui no Brasil. Então, basicamente, dizia claramente que não tinha... não era como se o Eduardo Tagliaferro tivesse uma equipe para buscar posts polêmicos ou posts. Não, não, não. Era denúncia. O Alexandre de Moraes já mandava, olha, eu quero achar coisa sobre isso daqui. Aí o que a equipe dele fazia era dar uma busca para ver se achava alguma coisa daquela pessoa que pudesse ser usada como prova, e bastava um print, um negócio, né? O próprio pessoal falou, vocês lembram? Não, use a sua criatividade, pegue uma crítica mais ácida, use a criatividade, não sei o que lá. Ou seja, ele pegava absolutamente qualquer coisa para montar o relatório e isso servia como base para o Alexandre de Moraes censurar a pessoa, pedir derrubada da conta e várias outras coisas, né? Ou seja, isso já é um absurdo, mas veja, esse negócio da Vaza Toga, o que a gente tinha até aqui era sobre censurar pessoas. Agora a gente descobre que esse mesmo modus operandi foi usado exatamente num grupo de força-tarefa do 8 de janeiro, que o Eduardo Tagliaferro também fazia parte, e que era usado para tentar manter pessoas na cadeia. E o processo era exatamente o mesmo. Vocês lembram como é que foi o 8 de janeiro, né? Teve lá o quebra-quebra, aquele negócio todo, e no dia seguinte a polícia, inclusive com a ajuda do exército, botou os manifestantes todos em ônibus e foi todo mundo preso. Foi todo mundo para Papuda, todo mundo preso. E isso tinha um problema. Por quê? Porque teve um monte de gente que estava no acampamento que nunca foi na manifestação, que não estava na manifestação, que não tinha nada a ver com aquilo, né? Que não foi lá no 8 de janeiro quebrar as coisas, ficou lá no quartel do Exército, lá na manifestação do Exército, e ficou por lá mesmo. Teve gente que até foi para Brasília para participar da manifestação, mas chegou só depois, não fez parte da manifestação, né? Essas pessoas, por óbvio, não têm nenhuma ligação com o que aconteceu no 8 de janeiro, né? Mas, no entanto, foram presas. E aí, qual que foi a lógica do Alexandre de Moraes nesse caso? Ele mandou caçar alguma coisa dessas pessoas. Então, aí, olha só, teve gente que ficou presa porque teve post criticando o Lula. Aqui, ó. Por exemplo, a Força Tarefa de Moraes denunciou um caminhoneiro por uma série de postagens no Facebook que criticavam Lula e questionavam as eleições de 2022. A acusação contra ele foi abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O homem passou 11 meses e 7 dias na cadeia sem nunca ter cometido um único ato violento. Ele não quebrou nada, ele não fez nada lá em Brasília. O que tinham contra ele, o que tinha de prova contra ele, vasculharam as redes sociais dele e acharam posts em que ele criticava o Lula. É isso aí. Criticar o Lula, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né? Um outro homem foi preso porque uma única postagem no Instagram, a postagem dizia: fazer cumprir a Constituição não é golpe. E no entanto, acusaram ele de fazer o que? Tentativa de golpe. Não, você dizer que fazer a Constituição não é golpe quer dizer que você quer dar um golpe, né? Olha a loucura desse tipo de coisa, né? Como é que são coisas frágeis, né? E aí, de novo, isso tudo são provas ilegais, porque lembra, a prova tem que partir de uma investigação real em cima dos fatos que aconteceram no 8 de janeiro. Não vasculhar a rede social da pessoa e achar qualquer coisa que seja uma crítica ao governo e considerar que isso é derrubar o Estado Democrático de Direito. Caramba! Aqui, ó. Em outro caso, um vendedor ambulante de 54 anos do sul no Brasil nem estava presente nos distúrbios do 8 de janeiro. Chegou mais tarde naquela noite no acampamento e acabou sendo preso no dia seguinte. E ele chegou em frente ao QG do quartel para vender bandeiras e camisas. Ele não estava lá para participar de nada, queria vender bandeira e camisa. A polícia o deteve, a Força Tarefa emitiu um relatório secreto no qual foi usado como base para justificar que ele permanecesse preso por tweets de 2018 criticando Lula e o PT. Eles não acharam nada dele criticando 2022. Não acharam nada dele criticando o governo Lula, ou Alexandre de Moraes, ou qualquer coisa atual. Acharam um tweet de 2018, ele criticando o PT. Isso já foi considerado golpe de Estado, no final das contas, para efeitos de prender o cara, né? E tem várias coisas aqui, uma quantidade enorme de evidências que são absurdas, né? Aí tinha um grupo secreto de WhatsApp que o pessoal que era da Força Tarefa, né?
Aí o pessoal aqui, ó, a PGR pediu a liberdade provisória para eles, mas o ministro não quer soltar sem antes a gente ver as redes sociais se tem alguma coisa. Ou seja, o Alexandre de Moraes, meu amigo, olha só, lembra aquilo que eu falo para vocês sempre, né? Em tese, o processo acusatório no mundo civilizado, né, no Estado democrático de direito, você tem a procuradoria, que é a acusação, que é quem acusa a pessoa, você tem a defesa, que é o advogado da pessoa, o juiz é o cara isento, que vai julgar qual dos dois lados está certo. Quando a PGR vira para o juiz e fala, olha só, esse cara, pô, libera ele, não tem nada contra ele, não tem nada demais, era para o juiz fazer isso imediatamente, porque se nem a parte que está querendo acusar quer acusar o cara, quer manter o cara preso, que base tem o juiz para manter o cara preso? Não tem nenhuma. A defesa certamente vai ser a favor de libertar o cara. Então, ou seja, quando a procuradoria chega e pede a liberdade de alguém, era para o juiz fazer isso automaticamente. Não precisa nem pensar, porque, em tese, o juiz é a parte neutra dessa história, né? Não é a parte que está de um lado ou de outro. Mas o Alexandre de Moraes, a gente sabe o que acontece, né? Ele é mais procurador que o Procurador-Geral da República, né? E daí, ele manteve o pessoal preso para a gente ver se tem alguma coisa na rede social, para ver se conseguir alguma crítica que a pessoa fez ao Lula, ao STF, a qualquer coisa, seria alvo de embasamento para prender a pessoa, para manter a pessoa presa, né? Cara, que coisa absurda isso. E lembra, no final das contas, você criticar o Lula, criticar o STF, criticar o Alexandre de Moraes, isso não é crime. Não tem crime de postar coisas contra o governo, isso não é atentado violento ao Estado, né? Tentativa violenta de abolição do Estado, né? Bom, tá aqui, tem os prints aqui do pessoal conversando, é um outro grupo, tá? Não é aquele grupo da Vaza Toga, mas repara que coisa curiosa, né? É basicamente o mesmo modus operandi da Vaza Toga, só que agora é para manter pessoas presas, ou seja, uma acusação muito pior no final das contas, né? Aqui, ó, o juiz Ayrton Vieira, assessor de Moraes, enviou uma mensagem de despedida para o grupo de WhatsApp. Ele havia acabado de encerrar sua função de supervisionar as audiências de custódia dos detidos do 8 de janeiro, né? Despeço-me aqui singelamente, pois nos demais grupos já estou me despedindo. Que nas audiências de custódia possamos dar a cada um o que é de direito, a prisão. Ou seja, o pessoal, os juízes envolvidos nessa coisa queriam prender todo mundo do 8 de janeiro. É o que eu falo para vocês. O objetivo disso sempre foi criminalizar o bolsonarismo. Não pode gostar do Bolsonaro, é proibido gostar do Bolsonaro, né? E a referência dele a outros grupos sugere que haviam outros grupos também que faziam esse tipo de coisa. Não foi só este grupo que vazou aqui, né? A fonte ligada ao TSE havia de fato vários outros grupos de WhatsApp usados para discutir assuntos oficiais. Todos parte de uma rede mais ampla e compartimentada que operava fora dos limites legais estabelecidos, né? Olha só a crítica do Richard Campanari. O que deveria ser um órgão técnico e neutro focado em preservar a integridade do processo eleitoral foi transformado num mecanismo informal de repressão política. O poder político de polícia do Tribunal Superior Eleitoral é limitado à forma e ao meio de divulgação de propaganda eleitoral, nunca ao conteúdo da expressão política e certamente não fora do período eleitoral. Ex-ministro do STF, o Marco Aurélio Mello, disse à Public: a Constituição é clara, somente a Polícia Judiciária e o Ministério Público têm autoridade para investigar crimes. Quando o TSE assume esse papel, ele ultrapassa sua jurisdição e distorce o modelo da justiça criminal. Ou seja, um absurdo esse tipo de coisa, né? Mas teve mais do que isso. Por quê? Eles fizeram aqui, ó, por meio de URL de assinatura digital, conseguimos confirmar a autenticidade de todas as 69 certidões que obtivemos nos arquivos. Os links levavam a íntegra de cada certidão hospedada no site do TSE, com URLs abertas, mas não indexadas para pesquisa. Arquivamos todas essas certidões, mas não poderão ser divulgadas por conterem dados pessoais confidenciais dos investigados. Ou seja, a Força-Tarefa do STF usou o TSE como uma área de investigação para fazer o que quiser. Lembra que o Alexandre de Moraes era, naquele momento, o presidente do TSE. Ele usou o TSE para atingir objetivos políticos dele. Dessa forma, abrindo uma enorme margem para se criticar o TSE. É o que eu falo para vocês. Eu sempre falo que não vejo problema nenhum na urna eletrônica, não vi nenhuma evidência de fraude na urna eletrônica. Mas o povo brasileiro percebe que tem coisa errada ali. E a gente vê agora que sim, tem coisa errada ali. O Alexandre de Moraes estava usando o TSE de forma política porque queria acabar com Bolsonaro a todo custo, queria que Bolsonaro perdesse a todo custo. Isso não é uma eleição livre, isso não é uma eleição justa, isso é uma fraude. Não teve nada a ver com urna eletrônica, mas foi uma fraude, né?